Um dos principais motivos de uma empresa falir hoje e não dar certo no Brasil é o gestor não saber dados sobre seus concorrentes. E como você não é todo mundo, eu vou mostrar nesse vídeo aqui 5 dicas de como saber muita informação sobre quem compete com você. Primeiro, eu quero esclarecer duas coisinhas. Conseguir realizar as 5 dicas 100% vai depender de mercado para mercado. Tem mercado que tem mais informação, tem mercado que tem menos informação. Segundo ponto, tem como aprofundar, dá para fazer muita coisa de stalker para saber informação de concorrente, dá para realmente passar horas e horas buscando essas informações. Até onde eu fui aqui? Eu fui até onde é fácil, rápido e acessível para você fazer. Sem mais delongas, vamos lá para 5 dicas. E a primeira dica é sobre informações gerais. Só para dar aquela esquentadinha, vamos buscar informações gerais sobre seus concorrentes. Aonde que eu busco informações gerais? Dica número 1, o próprio CNPJ, você digita o CNPJ da empresa no Google ou mesmo a razão social para você encontrar o CNPJ se você não sabe o número, e ali você vai saber informações como, por exemplo, sócios, o nome dos sócios, ano de abertura, o regime que essa empresa se enquadra, ou seja, você já consegue ali esquentar um pouquinho as informações dessa empresa. Essas 3 informações, por exemplo, que eu passei, nome de sócios, ano de abertura, regime, pode te ajudar ou não, dependendo do objetivo que você quer fazer essa análise de concorrência. Uma dica quando você sabe o nome dos sócios, por exemplo, que você buscou o CNPJ, que a gente sempre faz, é buscar esse nome no LinkedIn ou no Instagram, dependendo do seu mercado. Se for B2B ali mais no LinkedIn, se for B2C mais no Instagram, justamente para ver se esse sócio cria conteúdo nas redes sociais. E aí você consegue ver um pouco do posicionamento estratégico, principalmente de conteúdo e comercial de algum dos sócios, né? Às vezes tem 3, um produz conteúdo, às vezes os 3 produzem conteúdo, mas você já consegue ter ideia ali de como a empresa se posiciona dentro de uma rede social pelo próprio sócio. Para informações gerais ainda, existe o clássico Google Meu Negócio. Tudo que você precisar saber sobre endereço, avaliação, ou seja, a nota, quais são as avaliações que foram feitas ali, as positivas, as negativas, fotos, por exemplo, de fachada, de interior. Então você já consegue, de novo essa dica número 1 aqui é para dar aquela esquentada e você já consegue saber ali mais ou menos aonde está pisando o seu concorrente e de que forma ele está abordado tanto fisicamente quanto o que as pessoas acham dessa empresa no Google Meu Negócio. E por fim, em cima dessa dica número 1 é o Reclame Aqui. Eu sei que muita gente faz isso e deveria fazer realmente antes de comprar algum produto, mas quando você vai analisar seus concorrentes, é óbvio que o Reclame Aqui também ajuda, né? Você consegue enxergar quais são os maiores problemas dos seus concorrentes, se ele tem e se ele está apto a resolver esses problemas para poder ter uma nota ali alta no Reclame Aqui. E como eu falei anteriormente, dependendo do tipo de mercado que você está, os concorrentes que você tem, o Reclame Aqui é bem cheio, às vezes é bem comum que ele seja também vazio. Quando é cheio é muito legal porque assim você consegue entender quais são os problemas que ele está passando justamente para espelhar, para ver se são os mesmos que você tem, porque se for o mesmo, então pode ser até um problema de mercado e quem resolver sai na frente. Se for diferente, você pode ter um diferencial aí em cima que o seu concorrente não tem. Segunda dica muito fácil e rápido é visitar o site do seu concorrente. E o que eu preciso ver quando eu visito o site do concorrente? Primeiramente, o que está em destaque, ou seja, o que está no banner ali. E o banner que eu digo é o primeiro, no máximo o segundo. Quem é velho de marketing digital, experiente de marketing digital, odeia banner rotativo, né? E com razão. Por isso que o primeiro banner, ou no máximo o segundo ali, o que o seu concorrente decidiu destacar ali dentro do site dele. Normalmente gestores levam bastante a sério esse primeiro banner porque é a primeira impressão ali da empresa digitalmente. Então aquilo foi pensado, normalmente. Dentro do site ainda você tenta analisar qual é a promessa. Então, rola por 10 segundos e entende de forma geral ali qual é a promessa do seu concorrente, o que ele está oferecendo de solução. Por que eu falei 10 segundos? Porque tem que estar de forma bem clara a promessa dele, né? Se tiver muito difícil, já é um erro do seu concorrente. Se tiver a proposta ali bem clara, isso já facilita e 10 segundos é o que o usuário normalmente leva para poder tomar alguma decisão ali se vai continuar vendo mais informações ou ele não compreendeu muito bem o que está escrito ali e ele acaba saindo para buscar outros sites que o satisfazem
faça. Então, esses 10 segundos de promessa bem legal dentro do site. Ainda dentro do site, você consegue entender a arquitetura de serviços ou produtos do seu concorrente, ou seja, como ele separa, em quais categorias, com quais nomes, né? Porque às vezes a mesma solução tem diferentes nomes, então você consegue entender a arquitetura. Ainda dentro do site é muito comum você enxergar já a precificação, ou os planos, ou o modelo financeiro em que aquela empresa trabalha. Então, às vezes está bem claro, né? Dentro de uma aba ali escrito planos ou preço, ou às vezes você vai precisar preencher algum formulário para pedir essa proposta de planos e valores. E por último, ainda em site, enxergue todos os formulários de contato, ou seja, quais são os meios de conversão que o seu concorrente está usando. Pode ser um botão de WhatsApp flutuante, pode ser lá em cima, pode ser um CTA gigante, comece com a gente, conheça nossos planos. Quais são os CTAs ali, os pontos de conversão que seu concorrente planejou para conseguir ali um contato, para conseguir ali o lead ou a venda dele. E ainda como bônus, se possível, mande ali uma mensagem por onde ele pediu para mandar mensagem, preencha um formulário ali aonde ele pediu informações. Óbvio, com informações fake, para entender o tempo de resposta do seu concorrente também e qual a qualidade que ele vai dar a esse atendimento. Às vezes seu concorrente já responde ali, se você quiser seguir, com certeza você vai buscar informações, se não também você já entendeu ali o tempo de resposta e qual foi a abordagem. Dica número 3 é sobre tráfego digital, e eu gosto muito porque utilizando plataformas como, por exemplo, o SEMrush ou mesmo o SimilarWeb, que você consegue fazer buscas gratuitas, você consegue entender os dados de tráfego dos seus concorrentes, ou seja, por onde eles conquistam seus usuários dentro do seu site. E aí nessa dica, se você sabe seus concorrentes de cabeça, fica muito fácil. Mas eu sempre ainda jogo no Google algumas palavras-chave do produto, solução ou até mesmo o nome de concorrentes para entender se não existe algum concorrente ali que eu não pensei, que pega ali parte do tráfego desse mercado e eu nem sabia. Ou seja, se você tem seus concorrentes de cabeça, beleza, joga o nome deles no Google ou seu produto ou solução para ver se não tem alguém grande ali pegando parte do conteúdo que você nem sabia que pode ter relevância aí nesse estudo de concorrência. E aí, com o nome de todos esses concorrentes, né, tanto aqueles que você já sabia quanto aqueles que você acabou descobrindo, joga dentro da plataforma, SEMrush ou SimilarWeb, e aí você consegue ver a quantidade de visitas de cada concorrente, mas alguns dados de visita, como por exemplo, os canais que geram mais tráfego. Ou seja, nesse concorrente aqui, o que gera mais tráfego para ele é Facebook ou Instagram. Já nesse concorrente aqui, o que mais gera tráfego é o próprio Google orgânico. Ou em todos os concorrentes acaba seguindo ali algum padrão, o que é bem comum dentre os canais que mais geram tráfego para eles. E ainda dentro do SEMrush ou SimilarWeb, você ainda consegue entender quais são as palavras-chave orgânicas e pagas que geram mais tráfego. Ou seja, se você está pensando em fazer uma estratégia de Google Ads ou até uma estratégia de blog, de SEO, ali você já consegue ver quais palavras-chave ranqueiam bem dentro dos concorrentes e levam tráfego para esses concorrentes, para você poder copiar, para você poder entender, estudar, enfim, e criar suas próprias ali para concorrer com eles. E por fim, ainda dentro da ferramenta, você consegue entender os backlinks, ou seja, sites que referenciam seus concorrentes em quantidade e qualidade. Normalmente, sites bem ranqueados ou aqueles que melhor performam dentro de tráfego, tem bastante backlink, ou seja, muitos sites referenciam aquele site, porque backlink tem um peso bem grande em SEO, isso de 10 anos, 15 anos, sempre teve um peso enorme os backlinks. Enfim, você já consegue descobrir a quantidade e até a qualidade, né? Porque às vezes os concorrentes até têm bastante backlink, mas não é uma qualidade muito legal, ou seja, pode até gerar tráfego quando gera, mas esse tráfego não é qualificado. Então, quanto mais apurado, quanto mais você faz isso, mais você vai enxergando esses detalhes para entender o quão seu concorrente é forte ou não digitalmente. Quarta dica, um contexto um pouco mais rede social. Já que você visitou o site dos seus concorrentes, normalmente eles colocam ali as redes sociais, né, os contatos de redes sociais. Verifica quais redes sociais seus concorrentes colocaram ali no site deles, abre essas redes sociais e dá uma olhada ali em cima do engajamento, da atividade, se rola bastante postagem, se rola ali uma manutenção de conteúdo. Quais as palavras-chave normalmente, ou nomes ou contextos ali que são utilizados dentro desse conteúdo. Para entender engajamento, é só você ver o número de seguidores versus ali a quantidade de likes, que é o máximo de informação que você vai conseguir, e você faz uma continha aí, um dividido pelo outro, e vai comparando quais redes sociais dos seus concorrentes têm mais engajamento e quais têm menos. Nesse overview de rede social, você já consegue iluminar bastante sua cabeça também a respeito da comunicação
operação de cada um, né? O que eles mais destacam, qual é o design deles, né? Qual é o diferencial. Dentro da bio ali você consegue ver as informações também de como eles gostam de resumir o modo de trabalho e principalmente também qual é o CTA ali, qual é o link que eles deixam para gerar a conversão também. Um bônus ainda nessa dica é que você consegue olhar os anúncios que seus concorrentes fazem dentro das redes sociais. Aonde? Dentro do Meta Ads, você consegue ver os anúncios ali na biblioteca de anúncios de cada um dos seus concorrentes, na página deles, quais são os anúncios que eles estão fazendo no momento, e aí você consegue ter uma percepção do que eles realmente estão investindo grana, né? Do que realmente, às vezes, é curvar de produto, ou às vezes é uma promoção que eles querem destacar, ou às vezes é uma campanha grande que eles estão querendo destacar, mas você consegue já entender o posicionamento a partir dessa biblioteca de anúncios do Meta Ads. Dá para fazer isso também no Google Ads. Você consegue ver os anúncios, tanto de display quanto de search, dos seus concorrentes. E é legal visualizar essa parte de anúncios, porque onde ele está investindo dinheiro, normalmente tem mais atenção. Então, os conteúdos você tem um overview ali, mas aonde está sendo investido dinheiro é onde o gestor concorrente está olhando com mais carinho. Então, muito provavelmente ali tem dicas do que dá certo e do que dá errado dentro do mercado. Por fim, dica número 5, essa que eu mais gosto, porque ela é a mais difícil que poucas pessoas fazem, que é participar de um processo de vendas de uma empresa que vende ou presta serviços similares ao seu com perguntas capciosas. Participar do processo de venda, ou seja, preencheu o formulário ali, alguém vai entrar em contato, mandou uma mensagem no WhatsApp, alguém vai entrar em contato e aí você vai participar desse processo de vendas do seu concorrente. E você vai ter ali perguntas capciosas para poder entender mais detalhes e mais informações desse seu concorrente. O que eu tenho que perguntar? O que é uma pergunta capciosa? Primeira pergunta capciosa é para você entender diferencial. E aí você pode fazer a pergunta de o que tem de diferente dos outros do mercado, ou o que tem de diferente das concorrências. E aí você pode até utilizar linguagens mais informais para parecer aquele processo mais sólido, mais confiável, né? De que você não está só buscando informações ali, me economiza um tempo aí, por favor. Eu vou olhar todos os concorrentes, mas o que tem de diferencial no seu produto ou no seu serviço? Você cria uma conexão comercial ali, ele abre de uma vez por todas, de todos os concorrentes, esse aqui é nosso diferencial. Pronto, pergunta respondida ali em cima de diferencial. Outra pergunta capciosa é sobre tamanho e faturamento. E aí a pergunta é, quantos clientes a empresa tem? Óbvio que você pode usar da informalidade e dizer, muito legal a solução de vocês, hein? Vocês já devem estar bem grandes. Quantos clientes vocês têm hoje? E aí você consegue criar aquela conexão de novo com o comercial e ele te passa essa informação mais de mão beijada, né? Se é 500, se é 1.000, se é 1.500. Às vezes ele comemora, já atingimos 2.000 esse mês. E aí você consegue, com essa primeira informação de quantos clientes tem, já começar a entender o faturamento. Vai fechar a conta quando você entender o ticket médio. Porque daí você faz o ticket médio versus quantos clientes a empresa tem, você entende quanto ela fatura. Como eu pergunto o ticket médio? Normalmente, criando conexão ali, você pode falar, eu tô com um pouco de receio se eu escolhi o plano certo, se é exatamente o que encaixa para mim. Esse plano é o que encaixa para a maioria? A maioria dos seus clientes estão nesse plano aqui ou a maioria estão em outro plano? E aí você consegue informações do tipo, 80% dos nossos clientes estão nesse plano, esse aqui é o mais padrão, a maioria está nele. E aí você pegou o ticket médio, sabe quantos clientes a empresa tem, faz um vezes o outro e aí você vai descobrir quanto que a empresa concorrente fatura. Outra pergunta capciosa que você pode fazer é sobre planos futuros, ou seja, no que a empresa concorrente está focando para lançar nos próximos meses, no próximo ano. E aí você utiliza de novo da informalidade ali sobre coisas do futuro. Que mais novidades ou quais mais novidades eu posso esperar como cliente de vocês para os próximos anos? Ou mesmo quando o comercial der a dica lá, você já pergunta direto. Vocês estão esperando começar isso para quando, mais ou menos? Quando é ferramenta, fala-se bastante de novas funcionalidades, né? Quando é de um produto reformulado, que corrige alguns erros. Quando é serviço, fala-se também de otimização, né? De como atender melhor o cliente. E aí você vai pegando, né? Mas quando vocês vão lançar isso? Que novidade vocês vão lançar nos próximos meses? E aí você vai entendendo um pouco desse plano futuro. Dá para entender também com perguntas capciosas, problemas, né? E aí você manda aquela, pode rolar que eu sou cliente de vocês, mas eu quero estar preparado, porque às vezes a solução pode não atender 100%, e eu queria saber quais as maiores dificuldades ou quais dificuldades seus clientes enfrentam hoje para eu poder me preparar. Não que seja um problema, mas eu quero me preparar para poder entender esse ponto de atenção e até ajudar vocês aí a corrigir esse tipo de problema. Com essa pergunta, mostrando ali a sinceridade, você consegue entender quais são os problemas que aquela empresa está passando. De novo, se é uma plataforma ou um produto, você vai conseguir já entender de cara a usabilidade que não está batendo muito bem com os usuários ali, já clientes daquela plataforma. E a última pergunta capciosa, não sei se recomendo que vocês usem ou não,
porque dá um pouquinho na cara, ou até mesmo, às vezes é difícil fazer, mas é sobre liquidez. E aí o que eu sempre uso nessas análises de concorrência é, nossa, mas tá muito barato mesmo esse plano, né? Como é que vocês ganham dinheiro com isso então? E aí você pode colher uma risada ali do comercial e ele falar, pô, a gente ganha aqui na porcentagem, no final dá certo, porque é por causa disso. E aí você consegue descobrir o modelo de negócio ali, porque às vezes um diferencial ser preço, isso gera um ponto de interrogação, né? Pô, esse concorrente está mais barato do que eu, como que ele está conseguindo chegar nesse preço? E aí que vem a pergunta, né? Mas como vocês ganham dinheiro então? Vem a resposta do porquê, em cima de qual modelo, se o comercial conseguir responder. Quanto mais natural fazer essas perguntas, mais você vai não deixar de entender para o comercial que você, na verdade, está ali só coletando informações. Essas foram as 5 dicas. Espero de verdade que eu tenha te motivado a buscar mais informações sobre os seus concorrentes e que eu tenha ajudado você a fazer algumas viradas de chave aí no seu plano de marketing. Até o próximo vídeo.